Pronto, aqui nessa parte aqui do slide que eu construí, é, é, foi uma questão de técnica, né? Não é, na verdade, não é uma fórmula como de estudar, porque quando a gente envolve a parte pedagógica, juntamente com outras áreas, a gente precisa entender a relação, né? O que que uma área ela pode contribuir para outra. Então, aquela ideia de você estudar demasiadamente, né? Tem gente que estuda 6, 7 horas por dia e não tem uma boa eficácia, né? Então, ler é totalmente diferente de você aprender, né? Então, aprender, ele precisa de alguns estímulos, principalmente, tanto interno quanto também externo, para que ele possa fazer com que aquele aprendizado ele se torne não somente significativo, mas que ele agregue a sua vida, modifique sua vida. Mas para que isso seja possível, é interessante que o estudante ele possa, vamos dizer assim, adquirir aquela ideia, absorver aquele aprendizado. Então, você enquanto ser humano, você precisa absorver o conteúdo. E a partir dessa observação, você como estudante, vai utilizar isso no dia a dia, tá? Mas tem coisas que eu não vou, por exemplo, cálculo matemático, que eu posso utilizar a neurociência, eu não vou usar no dia a dia, né? Mas aí você vai precisar entender o quê? Como eu posso usar esse cálculo no dia a dia? Então, quando você encontra um significado para aquele conteúdo, mesmo sendo cálculo, isso quer dizer, isso resulta que você teve um aprendizado. Então, quando você lê alguma coisa e não consegue enxergar isso no dia a dia, nas relações, né, nos seus afazeres, é porque aquilo que você leu ainda não foi concretizado na sua mente. Então, acho que essa relação entre a educação e a neurociência, ela me fez pensar, né, uma forma de estudar de forma diferente. Entender que aprendizado não é só você ler aquele conteúdo e pronto, né? Você precisa absorver aquele texto, aquele artigo, aquele livro. Então, poxa, tem muita gente que consegue descrever um livro, né, maravilhosamente bem, né, porque aquele livro que ele leu deu um significado. Então, eu penso assim, que a pessoa, ela teve uma educação, um aprendizado efetivo, quando ela consegue contar vários viés daquele mesmo conteúdo. Então, por que a neurociência, né? A neurociência, antigamente era uma ciência que estava atrelada para a medicina, né? Então, muitos, né, principalmente na década de 90, 80, apesar de que ela é bastante antiga, ela era relacionada com apenas a medicina. E a partir do momento, né, que foram descobrindo várias outras técnicas, várias outras a partir da anatomia humana, a anatomia do cérebro, né? Outros fatores, conseguiram trazer a neurociência para a educação, tá? Então, a gente tem aquela ideia de que a educação é só você ir lá para a escola, fazer o exercício, ouvir o que o professor fala e vir para casa e pronto. Não. Era assim, né? Mas é, quando você entende que essa forma de aprendizado ela é ineficaz porque ela só vai agir em memórias, né? A gente tem várias memórias, né? Principalmente curto, curtíssimo prazo e longo prazo. E aí, quando você vai para uma aula que é só para você ouvir o professor, né? Acho que menos de 15% do que o professor ele fala, você vai adquirir, né? Você vai conseguir entender. Fora das questões internas que você está passando por aquele momento, né? Nem todo mundo está bem, nem todo mundo está legal, nem todo mundo está a fim de ouvir 2 ou 3 horas um professor falando, tá? E aí, acho que quando você chega em casa,
O que é que eu estudei? Eu não me lembro de tudo, né? É culpa sua? Não. É culpa do professor? Talvez, né? Mas é importante também que, ao chegar, né, mesmo que tenha uma aula que o professor vai falar 2 horas, você, enquanto estudante, precisa adquirir outros costumes, outras formas de você melhorar o seu aprendizado. Mesmo que o sistema onde você está inserido, eu estou falando de escola, esteja relacionado a essa empregabilidade do conteúdo de professor para aluno, eu falo e você ouve, né? Mesmo você tendo assim, eu acredito que hoje, com as ferramentas que nós temos aí, dá para driblar um pouquinho, dá para formar um pouquinho essa ideia de um ensino só pela escuta. Eu, enquanto um estudante, o que que eu iria fazer, né? Então, hoje você tem como gravar, você tem como gravar áudio, hoje tem como você usar a inteligência artificial, né, para discutir com artigos, discutir com livros, né, discutir com outros professores. Hoje você tem vários cursos, né? Então, várias técnicas que você pode utilizar para melhorar. Então, se a aula é de ouvir, né, hoje você pode anotar, né? Porque imagine, por exemplo, geografia, né? Eu sou de geografia. E tem alguns assuntos, né? Tem alguns assuntos na área da geografia. A geografia, ela divide-se... Aí eu exemplo. Então, por exemplo, eu sou da área de geografia, né? Então, quando a gente vai, dependendo do ano, né? Da, do segmento que você for estudar, tanto no ensino básico como no ensino superior, você vai entender a geografia de duas partes, né? Geografia física e a geografia humana, mas tem outras, né? Econômicas, a cartográfica, tem vários outros. Mas para a gente diferenciar um pouco, você vai ter uma parte teórica e uma parte, vamos dizer assim, vai trabalhar questões da natureza, questões envolvendo a biologia, a química, a física, tá? Então, a geografia é um conjunto, interdisciplinar de várias outras áreas que formam o objeto geográfico que você vai estudar. Pode ser humanas ou física, mas imagine você enquanto estudante, né? E hoje o estudante ele não tem paciência, né? Porque ele vive hoje no mundo virtual, né? No celular, e hoje a própria questões estruturais do cérebro, né? Vai modificando para que ele possa, sabe, adaptar aquela rotina, né? De mundo globalizado, de pessoas que vivem no meio do celular, vivem no meio da tecnologia. Hoje você não precisa mais pesquisar próprio sistema, né? Hoje tem inteligência artificial que fala para você qual é a parte mais importante de um texto. Então, hoje você não tem nem mais trabalho de fazer uma leitura, de grifar, tá? E isso vai fazer com que o seu cérebro vai se acostumando com essa nova forma de lidar com o aprendizado. E aí, por exemplo, você tem é, 2 aulas seguidas, né? 100 minutos, quase 2 horas. E aí você vai, enquanto um estudante, sentar aqui na cadeira e vai ouvir o professor. Então, imagine você pegar sobre uma história geopolítica internacional, sobre a guerra da Ucrânia e a Rússia. Você vai trazer todo o contexto histórico desde o início, desde a URSS, a sua separação e até hoje. Então, o contexto histórico está envolvido dentro dessa guerra. Para que a guerra aconteça hoje, você precisa entender todo o contexto. Então, imagine você estar lá no texto, 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 e, e você só ouvindo. Então, quando você chegar em casa, 80% daquilo que você escutou, e ali naquele momento você estava aprendendo, ele vai cair no esquecimento. E, e você vai precisar fazer outra leitura, vai precisar fazer outros,
outras formas para que você possa adquirir e entender novamente. Então, é dois trabalhos. Você ir para a escola, ouvir, esquece e depois retoma o conteúdo novamente. Então, não é somente você estudar, não é? Não é somente ler. Então, a leitura por a leitura não traz aprendizado, tá? Então, o que eu posso dizer isso, né? Então, como eu falei anteriormente, a leitura, ela envolve, né, vários mecanismos, né? Desde memória, é, questões energéticas, sono, alimentação, tudo isso vai envolver para que você possa aprender. Então, quando você enquanto estudante, só vai para a escola para ouvir e você não retoma, né, a partir de alguma técnica de estudo, aquilo vai ser perda de tempo, tá? Então, vai ser um conjunto bem planejado, bem estruturado, para que o aprendizado ele torne-se eficaz para você enquanto estudante. Então, por isso que a neurociência ela é importante, ela traz essas ferramentas que a própria pedagogia não pode oferecer. Então, hoje o professor ele precisa entender como é que funciona o cérebro, né? Saber o que é o neurônio, saber o que é endorfina, serotonina, GABA, né? Saber o que é neurotransmissor, saber como é que isso, né? A falta disso pode impedir uma forma de aprendizado. O professor hoje, mesmo o professor de geografia, ele precisa entender como é que a alimentação ela pode ajudar ao aluno a repor essas falhas, esses, essas neurotransmissores, né? Como é que eu posso adquirir? Quantas a atividade física, uma boa noite de sono. Então, mesmo sendo de uma área de humana, acredito que a neurociência, enquanto ciência interdisciplinar, ela vai contribuir de forma eficaz para que o aluno ele possa aprender. Então, não é só ler, ou grifar. Então, por exemplo, como é que eu faço? Então, eu tenho artigos, tenho uns livros que eu gosto de ler, tá? E, e aí, muitas das vezes, o conteúdo que está ali, ele é um pouco mais complexo. Então, você precisa demandar uma atenção maior, né, para aquele conteúdo, tá? Então, quando há aqueles jargões, né, da ciência, né, que faz com que o artigo ele se torne um pouco mais complexo na sua interpretação, eu preciso ter um cuidado. E aí, hoje, ter foco, né, qual é o aluno que hoje passa 2 horas focado numa, numa leitura, numa mesa, para fazer estudos, grifar, sem perder a atenção, né? Eu já vi muitos que diz que utiliza música, né, para poder ajudar a, a melhorar essa concentração, mas eu acredito que não funciona, né? Mas imagine hoje, né? Hoje todo mundo ligado aqui no WhatsApp, no Instagram, TikTok e outras ferramentas, a perda de atenção ela é muito rápida, tá? Então, hoje, o nível de concentração da gente, enquanto estudante, enquanto estudantes do século XXI, vou dizer assim, tira a nossa concentração e a nossa capacidade de, de aprender. Então, como é que a gente pode, enquanto estudante, melhorar isso? Tá? Então, existem várias técnicas, né, de estudo, né, que não é somente a parte pedagógica de leitura e escrita, né? Mas existem outras formas também, a forma de adaptação também na nossa rotina, na nossa forma de estudar, que melhora, né, significativamente a forma de aprender, tá? Então, eu costumo fazer leitura e escrever. É a minha forma de aprender, tá? Escrever é mesmo, né? Você vai, pega ali um parágrafo, lê parágrafo por parágrafo, você vai achar as partes mais interessantes, tentar descobrir qual o significado daquele parágrafo ali, o que que o autor está querendo dizer, e você
Só grifar, você vai precisar retornar tudo novamente. Então, você precisa fazer relações. Então, quando você faz a neurociência, é a ciência que estuda o cérebro, né? Juntamente com outras áreas, né? Tanto a questão fisiológica, química, né, do cérebro. Poxa, mas tá certo. Mas, enquanto geógrafo, né? Eu não vinha estudar na área de geografia sobre a anatomia do cérebro. Mas só que no artigo está dizendo que ao estudar, ao estudar qualquer área na leitura, promove uma alteração química no cérebro, né? Neuroplasticidade, né? Aumento de matéria, massa cinzenta, massa branca, né, que isso faz com que nasce outros neurônios também, né, que é chamado a neurogênese, né, que é o nascimento de novos neurônios a partir de uma leitura, tá? A partir de uma leitura. E aí você, quanto estudante, isso acontece, mas é interessante que você saiba como é que funciona isso na prática. E aí, o que que a gente faz? Eu vou procurar saber, tá? Porque lá no contexto diz que a neurociência ajuda a gente a aprender e vai modificar essas questões anatômicas do cérebro. Poxa, mas eu não sou da área, então eu vou procurar. Eu vou ter que saber o que é anatomia, né? Como é que isso modifica, né? Eu vou ter que saber o que é a diferença de memória de curto prazo, memória de longo prazo, como é que funciona, o que é essa tal de neurogênese, o que é neuroplasticidade. Então, tudo isso vai acontecer no meu cérebro todo dia, como quando eu estou estudando, né? Então, essa questão da tanto neurogênese como a neuroplasticidade, eu tenho uma analogia bastante interessante para que a gente possa entender. Acho que eu escrevi, acho que no site, em alguma coisa assim, eu escrevi algo mais ou menos assim. Então, imagine que você está no seu quintal, né? Você está no seu quintal e lá no seu quintal não tem nada, está vazio. Vazio, 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 vazio. É só o terreno puro, não tem nada. E aí, quando você começa a fazer uma leitura mais detalhada, né? Você pegou um livro hoje, e aí, cientificamente, você vai perceber que a primeira leitura é a leitura mais difícil. Porque você está conhecendo o pensamento do autor, você está conhecendo como é que está estruturado o livro, né? Você está conhecendo os principais conceitos daquele teórico, né? E aí não é, vamos dizer assim, não é anormal você dizer assim, eu não entendi. Não é anormal, é natural. Quando você pega um texto ou você conhece alguma coisa pela primeira vez, é muito normal você não conseguir entender todos os conceitos, tudo que está ali dentro do livro. Por quê? Porque o seu cérebro ainda não adquiriu cognição, vamos dizer assim, sobre aquele determinado conteúdo. Então, é quando você lê pela primeira vez, ou você faz uma atividade que você nunca fez pela primeira vez, é como se você estivesse pegando uma semente e depositasse isso ali no meio daquele terreno vazio. E aí, quando você começa a ler um pouco mais, ler um pouco mais, ler mais, você vai perceber que aquela semente, ela começa a germinar, né? E aí, quanto mais você lê, mais germina. Mais lê, mais germina. Então, o que está acontecendo ali, né? Vamos dizer assim, que cada pedacinho cada pedacinho que vai surgindo daquela planta que você depositou, é, é um amadurecimento teórico, é um amadurecimento da técnica que você está tentando aprender. Então, por isso que a gente precisa fazer algumas coisas de forma repetitiva, não é decorar, porque decorar
ela só vai ficar na memória de curto prazo e vai esquecer, porque seu cérebro, ele pode entrar num sistema de exaustão mental se não tivesse essa capacidade de esquecimento. O esquecimento, ele é de suma importância para aprendizado, né? Porque imagine se a gente encontrou nesse mundo todo cheio de brilho, nesse mundo todo cheio de luz, de sons, de muita coisa, de textura, de várias coisas, para que o seu cérebro deixe de adquirir. Imagine ele tentar arquivar tudo que você vê durante o dia, tá? Então, isso vai chegar num momento que seu cérebro não vai aguentar. Então, por isso que o esquecimento não quer dizer que o seu cérebro está em degradação ou você está doente. O esquecimento, ele é uma ferramenta essencial para o novo aprendizado. Então, a gente precisa esquecer para aprender. Ah, mas então tudo que eu ler, eu vou esquecer, tá? Tudo que eu quiser estudar, eu vou eu vou esquecer, tá? Teoricamente, sim. Porque se você não utilizar esse mesmo conteúdo de forma contínua, aquele momento de significado que você, enquanto estudante, traz. É o significado daquele conteúdo para você na sua vida. É isso que faz com que você aprenda, tá? Então, o esquecimento, ele vai tirar aquilo que não é essencial. Ah, eu não vou precisar daquilo ali. Tira aquilo ali, aquele, aquele resto de informação e dê espaço mais para aquilo que é mais significativo para mim. Então, o esquecimento, ele vai ajudar você a aprender. Mas só que você precisa lembrar lá da analogia da plantinha que você colheu. Quanto mais você utiliza aquele conhecimento que você aprendeu, mais ramificações, mais essa plantinha ela vai crescer. Então, quando você começa a consolidar uma teoria, ou um texto, ou um artigo, ou uma coisa que você quer realmente aprender, aquela plantinha ela vai se tornar uma floresta. Então, quando ela se tornar uma floresta, isso quer dizer que o conhecimento que você propôs obter, a partir de informações que você foi lendo, ele está bastante consolidado. Porque tem algumas coisas do passado de vários anos que a gente não esquece. A gente consegue lembrar de facilidade, né? Porque a gente vai se acostumando com isso no dia a dia. Então, a técnica de estudo, ela precisa trazer aquilo que você está lendo para a naturalidade, tá? Naturalidade. Então, quando você começa a tornar aquele conteúdo natural, ele se torna efetivo. Então, aquela plantinha lá, ela vai se tornar mais, mais cheia. Mas se você também esquecer, eu aprendi, eu vou estudar mais aquilo ali, eu vou jogar fora. Aí aquela floresta vai começando a murchar, 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 até você perder boa parte daquilo que você aprendeu. Então, por isso que uma das melhores formas de você aprender e consolidar uma teoria é você ensinar. Eu ensinar isso a alguém, né? Ou escrever, né? Eu costumo escrever. Aquilo que eu leio, eu gosto de escrever, porque aquilo vai ajudar a melhorar a interpretação daquilo que eu estou aprendendo. E além do feedback de outras pessoas, né? As pessoas geralmente interagem em redes sociais, etc. Isso é de suma importância para que a gente possa aprender. Então, a gente adquiriu essa forma, então, você está criando vários neurônios, várias formas de você consolidar aquele tipo de conhecimento, e aí você precisa utilizar isso diariamente, porque senão o esquecimento vai eliminar aquilo ali e você esquece porque isso é natural. Isso não é anormal. É natural para que qualquer ser humano vai passar por isso, tá? Aprendizado e consolidação. E aí, por isso que você tem, além dessa memória de longo prazo, que você vai deixar esse conhecimento para guardar, né? É como se fosse num baú fechado lá,
está guardado, ninguém mais tira ali de você, mas você precisa sempre reavaliar ali e mudar também, né? Porque, assim, quando você lê uma teoria ou alguma coisa assim, pode ser que alguns anos na frente isso possa mudar. E aí você precisa resgatar aquela base que você construiu durante esse processo até, até os novos conhecimentos que vão surgir, porque ciência é isso, né? Ele vai surgindo a partir de vários outros mecanismos, de ferramentas que vão surgindo também. Então, você aprendeu que precisa consolidar. Então, por que o decorar não funciona? Tá? Então, você vai ler ali, por quê? Você tem memória de curto prazo. E aí, dentro desse curto prazo, tem vários outros tipos de memórias também. Mas, de forma geral, a memória de curto prazo, ela serve como um auxiliar, aquele resgate inicial, né? É como se você tivesse um pesca. Não tem aquele baú que você construiu lá, o conhecimento? Então, é aquela pesca. Você vai tirar ali aquele conhecimento rapidamente, vai trazer à tona para que você torne consciente daquilo que você está falando e depois devolve. Então, esquece. Então, se você for apenas ler alguma coisa a partir só da memória curta, ela já tem esse nome por causa disso. Ela é curta, né? Ela demora poucos minutos, né? É como se fosse uma analogia, por exemplo, no computador, né? Quem conhece a parte de hardware do computador vai saber que existe a memória, tanto memória de curto prazo como memória de longo prazo. Então, o HD está ali, né? Então, você digita seu texto ali, guarda e pode ficar ali para sempre naquele HD ali, tá? Então, esse é o conhecimento consolidado. E a memória RAM, aquela memória que serve para abrir os programas, é a memória de curto prazo. Então, você vai, e ela não vai ficar toda hora sendo ativada. Então, se você, enquanto estudante, só tentar decorar aquilo que você está lendo, ele não vai ser efetivo. Porque depois de 2 horas, 3 horas, no outro dia você vai tentar lembrar daquilo que você leu e não vai lembrar. Porque isso é normal para qualquer ser humano. Então, e além dessa memória, né, você precisa trazer alguns mecanismos, né, para que isso se torne efetivo. Então, geralmente as pessoas colocam isso em prática, né, quando você vivencia isso no seu cotidiano, o seu cérebro se acostuma, traz aquilo com naturalidade. Outros aprendem pela emoção, né? Então, a emoção daquele conteúdo, daquele aprendizado, ele fica por muito tempo na sua memória. Então, se você quer ver um exemplo prático disso, né? Se você, enquanto estudante, alguém te pergunta assim, qual foi a melhor aula que você teve no ensino básico? Aí, eu me lembro de uma. Aí ele vai dizer, eu me lembro de uma aula, de uma experiência que a gente fez com alguns produtos químicos ali que pegou fogo, tal, tal. E aí você vai lembrar isso, mesmo sendo de anos, né? Essa foi a melhor aula, foi a melhor aula que eu mais se diverti e ficou ali na memória. Por quê? Porque pegou fogo, né? Todo mundo ficou assustado. criou uma situação de Criou uma situação de memória, né? Tá? Então, aquilo vai ser lembrado para sempre. Né? A sua melhor aula que você teve no ensino básico, no ensino superior, você vai lembrar para sempre. Por quê? Tem a questão emocional, ela é muito importante também. Então, quando você dá uma emoção para aquilo aí, ela se torna para sempre aquela memória. E você vai lembrar isso durante toda a sua vida. E a péssima memória também. Qual foi a sua pior aula? Né? Você vai também lembrar isso de forma mais efetiva. Então, hoje existe, não é, você precisa fazer com que o seu cérebro trabalhe. Então, para quem gosta de fazer atividade física, ou natação, caminhada, musculação, entende que há uns conceitos que a gente precisa trazer para a parte pedagógica.
Então, quando você vai fazendo, por exemplo, musculação, você vai fazendo movimentos de repetição para que quede fibras e seu músculo aumente. Então, você precisa fazer isso, né? Fazer com que seu músculo trabalhe para que ele fique maior. Mesma coisa com a caminhada, mesma coisa com a natação. Você trabalhar várias partes do corpo para que ele possa crescer. Machuca, que é o momento da leitura, que é o momento do desgaste emocional, da, da perda de sono, né, e etc., é o machucar. Mas quando você traz aquilo para quando você melhora a sua musculatura, você vai ver um bem-estar, né? Você vai ver uma melhora nos músculos, etc. Mesma coisa o cérebro. O cérebro não é diferente do músculo, tá? Ele, a parte mais complexa do, da nossa, do nosso corpo, mas ele precisa ser trabalhado também como se fosse uma musculação. Então, se você faz movimentos repetitivos sem nenhuma técnica, imagine você ir para uma academia e você fazer movimentos repetitivos de segunda a sexta, o mesmo movimento. O que vai adiantar? Vai adiantar. Você só vai perder tempo ali, porque não vai ser efetivo, não vai melhorar nada. Então, o seu cérebro precisa ter essa esse caos, esse abalo, né? Mexer com ele. Porque o cérebro, ele vai se adaptar a tudo que você dizer para ele. O que você dizer como se é verdade ou não, se machuca ou não, ele, enquanto órgão, ele vai acreditar naquilo que você diz. Então, se você acredita que está doente, você vai ficar doente. Mas se você acredita que é capaz, você vai ser capaz. Se você acredita que é incapaz, o seu cérebro também vai achar que você é incapaz. Então, tudo que você disser para ele, ele vai fazer com que o seu corpo haja de conforme aquilo que você pensa sobre você mesmo. Então, ele precisa desse movimento de mexer com ele, tá? Então, por isso que a leitura decorativa não é eficaz, porque é como se fosse a musculação lá, né? De um movimento só, não serve. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa dar um gás, mexer com ele. Então, por isso que existe, por exemplo, vídeos, uma vez ou outra é interessante, leituras, a leitura dinâmica, né? Algumas pessoas não gostam, mas tem vários casos também que pessoas que leem de forma dinâmica aprendem mais, né? Isso a gente vai ver no decorrer do tempo. E, e aí, como é que você vai melhorar essa parte de aprendizado? Projetos, né? Poxa, quando os alunos, estudantes, eles se lembram de vários projetos que você fez, porque o estudante ele saiu da carteira, né? Ele saiu da cadeira, da sala de aula, de ouvir o professor para ação. Então você precisa dar uma ação para que o aluno ele possa viver aquilo ali, tá? Então você vai criar um projeto interdisciplinar ou não. Você vai levar esses alunos para vivenciar o mundo fora da sala de aula, porque isso vai adquirir memórias, né, visuais, né, cognitivas, motoras, né? Isso vai com que ele tenha a parte anatômica, mas não sai, do cérebro, ele se modifica tudo que você, quanto pessoa, faz, dá ordem para né, para o seu cérebro. Então, projetos, porque os projetos, ele é de suma importância, né? Ele vai fazer com que o aluno pesquise, exija, mas ele gosta muito de mostrar para as outras pessoas aquilo que ele sabe, né? Porque aquilo que ele está estudando, aquilo que ele aprendeu. Então, é muito satisfatório quando eles dizem, poxa, eu estava pesquisando sobre isso, eu estava estudando sobre isso, poxa, é galáxias, é estrelas, é a parte da física, o cálculo, né? E o elogio é muito importante também para ele, né? Que a parte onde o cérebro vai ter a sensação de prazer, né? Olha, passei várias noites e eu preciso de uma recompensa. A recompensa
é o elogio. Então, é a satisfação daquilo que você, enquanto aluno, passa para para o público, né? Então, e hoje temos esse problema também, né? Questão desse mundo globalizado, desse mundo de internet, de várias tecnologias, que a gente, enquanto viventes do século XXI, a gente está perdendo um pouco isso, essa questão a questão da recompensa, né? Que é a parte que está ligada à questão da dopamina, né? Da satisfação. E aí você precisa, enquanto estudante, traçar um objetivo. Você tem que enganar seu cérebro, tá? Enquanto estudante. Então, esse sistema de recompensa, né? Falta de dopamina, ele está fazendo com que as pessoas não tenham mais prazer, né? Então, por que você precisa, antes mesmo de você ler alguma coisa, ou você se matricular em um curso, ou você fazer a leitura de um livro, ou a apresentação, você precisa dar um significado, né, para você. O que é que eu, enquanto estudante, eu vou ganhar? Porque hoje a gente precisa ter aquela ideia de que tudo não é grátis, vamos dizer assim, né? Ninguém faz isso de graça. Então, o seu aprendizado também não vai ser de graça, né? E eu não estou falando de questão dinheiro, não estou falando de questão moeda, né? Que você vai ser recompensado financeiramente por aquilo que você está estudando, não é. Mas o significado da recompensa e a satisfação daquilo que você vai adquirir depois que você completar a leitura e aquele curso ali. Então, você precisa fazer com que o seu cérebro ele entenda que que você vai ganhar alguma coisa depois que você terminar de fazer aquele curso ou fazer aquela leitura. Por quê? Porque hoje a gente está no sagrado, né? E, e ali você estuda, eu estudo solar, eu estudo online, mas você não tem mais vontade. Você não tem, eu estou estudando ali porque eu quero e porque eu sou obrigado. Não. Você tem que fazer com que o seu cérebro entenda que você está estudando ali porque você vai ser recompensado no futuro. Então, o que é que eu vou ganhar? Então, antes mesmo de você planejar as suas aulas, de segunda a sábado, você precisa planejar também o que é que eu vou ganhar. Poxa, eu vou ganhar, eu vou conseguir um diploma, eu vou conseguir um trabalho. Tenha objetivo, tenha meta, né? Então, para a gente ter mais efetividade naquilo que você está estudando, você precisa definir metas, objetivos, é, trabalhar com esse sistema de recompensa para você, porque não é somente você, mas não é somente a aula em si, mas você precisa ganhar alguma coisa. Porque isso vai liberar no seu cérebro vários endorfinas, serotoninas, porque é a sensação de prazer, daquilo que você trabalhou de forma, vamos dizer assim, dura, por vários tempos, vários anos, e você conseguiu essa satisfação. Então, se você não conseguir encontrar esse objetivo, aquilo que você está estudando não vai ser bom. Ele não vai ser efetivo. Você não vai ter orgulho daquilo que você batalhou. Mesmo que você batalhe e você até possa até conseguir, mas você não vai ter a satisfação, né, de recompensa. Então, se recompense antes de você iniciar qualquer tipo de estudo, tá? Então, você precisa definir isso aí muito bem. Se você não tiver essa forma de recompensar você mesmo, seu estudo vai ser ineficaz. E ele não vai se tornar natural e você não vai gostar de trabalhar naquele campo que você escolheu, se você não tiver metas, se não tiver um objetivo, se não tiver um plano. Então, é por isso que a parte pedagógica e a neurociência, ela se casam muito bem, né? Nessa, nessa parte introdutória que eu pretendo trazer algumas coisinhas, né? Tenho vários, 25 tópicos aqui que eu selecionei para fazer uma
conteúdo para a internet, tá? Então, saber a importância do sono, né? Você dormir bem, né? Porque não estude de madrugada, né? Porque de madrugada você precisa passar por algumas fases do sono, né? Então, você precisa fazer uma higiene de sono, você precisa alcançar, né, o sono REM, né, que é o sono reparador. Você precisa acordar muito bem para você estudar e para você aprender. Então, quando você troca a noite, ou troca o dia pela noite, esse estudo ele pode se tornar comprometedor, né? Porque o sono, para nós seres vivos, ele é de suma importância. Não só para restaurar a nossa qualidade, mas para aprendizado também. Então, o sono, ele é reparador, porque ele vai tirar várias toxinas, vai tirar tudo que é de ruim, né? Cansaço, né? Quando você tem uma noite muito boa de sono, você se torna outra pessoa, né? Mesmo que você trabalhe, se desgaste fisicamente o dia inteiro, trabalhe de manhã, tarde, noite, mas se você tiver uma boa noite de sono, você vai se acordar como se não tivesse nada, né? Então, por isso que é importante o sono, para que você possa restaurar o seu corpo, né? Se restaurar toda a sua parte física, tá? A alimentação, né? Que é a parte da alimentação, está bem alimentado, né? Porque tanto o cérebro como tanto, né, o sistema nervoso central como também o sistema periférico, né, todo o nosso corpo, ele demanda uma sobrecarga de energia muito grande para que você possa se manter bem durante o dia, para que, principalmente quando você está estudando. Então, o seu cérebro, ele é a parte do órgão que mais demanda energia, né? Então, o cansaço mental, ele é muito maior, muito mais prejudicial do que o cansaço físico. Ele demora um pouco mais para se recuperar. Então, quando você tem uma alimentação, uma recomposição de vitaminas, né, de nutrientes para o seu corpo, isso ajuda você a aprender. Então, quando você lê, né, o seu cérebro começa a você sentir fome, né, porque ele demanda uma sobrecarga de energia muito grande. Então, a energia que é gasta a partir do momento que você estuda é muito alta. Então, você precisa sempre estar reparando isso, né, durante o dia. Uma alimentação saudável, né, uma alimentação boa, resulta em boas chances de aprendizado. Exercício físico, né, o exercício físico ele é importante também para manter a qualidade mental, a saúde mental, né? Saúde física, né? Uma pessoa que se sente doente, depressivo, ansioso, que tem vários transtornos mentais, ele não vai conseguir aprender. Então, o exercício físico ameniza muito isso, principalmente gente que tem transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, né? Então, o exercício físico ele ajuda a liberar serotonina, endorfina, né? Melhora a respiração, melhora a oxigenação do seu corpo, melhora também a parte fisiológica, né, do seu corpo, diminui açúcar no sangue, né? Então, você, praticante de exercício físico, vai ser também um bom estudante. A hidratação, né, a hidratação, água, né? Nosso corpo precisa de água para que você possa estar bem, principalmente o cérebro, né? Então, quando você está com falta de água, você está com desidratação, você começa a ter sono, ter dor de cabeça, né? Então, quando o seu cérebro está faltando água, você começa a ter enjoo, começa a ter aquela dor de cabeça que é muito chata, e pessoas desidratadas não conseguem aprender. A gestão do tempo, outro tópico que eu coloquei aqui, né? Organizar, né? Você organizar isso de uma forma bastante, bastante sistemática, ela, ela vai ajudar você a melhorar. Então, por exemplo, nessa gestão de tempo, eu costumo colocar também que essa parte
uma técnica chamada Pomodoro, que ela é bastante eficaz, né, quando você vai estudar. Então, não adianta você pegar 6 horas, 7 horas, 8 horas numa rotina de sono ou de estudo e você não ter o descanso. Descanso mental e físico é importante. Então, por exemplo, a técnica Pomodoro, né, é uma técnica que você utiliza um controle de tempo para que você possa gerir essa, esse aprendizado. Você vai precisar organizar. Então, se você tem uma rotina de 5 horas, então 5 horas para você estudar. Então, você vai, dentro de cada um tempo desse, ou 40 ou 50 minutos, você vai ter um descanso de 15 minutos. Então, você estuda de forma efetiva, eficaz, e foco por 25, de forma ininterrupta. E aí você tenta se recompensar, vai comer alguma coisa, vai descansar uns 15 minutos e depois retorna. Porque isso vai ajudar a recompor aquela energia que você gastou, daqueles 25 minutos de foco, até a recomposição mental. Então, você descansou um pouquinho, melhorou a sua energia, volta a estudar de novo. Então, você pode trabalhar às 5 horas, não tem problema você estudar 5 horas ininterrupto, mas desde que você se alimente bem, esteja bem mentalmente, não esteja cansado, não esteja com sono, e, e você organize isso, descanse também. Não, não passe 5, 6 horas seguidas, porque isso não é muito bom e não é eficaz, tá? O ambiente de estudo também, ela pode utilizar também, ela pode influenciar no aprendizado. Então, eu já li alguns artigos que não recomenda que estudantes que queiram aprender um conteúdo complexo estudem na cama, estude numa rede, estude num ambiente com muito barulho, que tem muita poeira, né? O ambiente, ele é importante também porque seu cérebro, ele gosta de ser trabalhado, então ele vai demandar um foco muito importante ali e, e quando você está na cama, deitado, seu corpo pode interpretar isso como, tá hora de dormir, vou ficar cansado, e estudar cansa e dá sono também. Na rede, mesma coisa, um lugar cheio de poeira, né? Então, um ambiente limpo, um ambiente que, que esteja simulando uma sala de aula, com mesa, com quadro, isso ajuda de forma bem eficaz também para a gestão do ambiente. A importância da atenção, né, o que é o foco, né, o foco é a parte da técnica da Pomodoro. A importância da memória, né, como já disse, memória de prazo, memória de longo prazo. A autorregulação, né, você fazer a revisão é muito importante também. Hoje tem vários IAs, né, que pode auxiliar você a fazer uma leitura mais eficaz de artigos, de livros, né? Encontrar outras técnicas também, não existe somente uma forma de você estudar, tem vários outros. Fazer revisão contínua, pedir feedback, você apresenta isso online, apresenta junto com os amigos, estuda em grupo. Hoje você tem a oportunidade de ter ferramentas como Meet, o Zoom e outras para fazer reunião, mesmo que seja distante, para que você possa debater. Você estuda, debate, apresenta isso para outros, então vai fazer com que o seu cérebro ele se acostume com aquilo ali, ele tenha melhores interpretações, melhores formas de você aprender também. Como eu disse aqui na colaboração, né? Feedback. E diversão, né? Diversão, podemos dizer que a diversão seria o sistema de recompensa, né? Você estudou, trate você como um ser humano também, não uma máquina de estudar. Então, você precisa, trabalha duro, mas precisa também se recompensar. Assistir um filme, vai comer alguma coisa, vai sair, né? Vai fazer uma caminhada, né? Isso você precisa fazer com o seu corpo também, né? Regular a emoção, não é? Você está bem hoje, está um pouco triste, está um pouco meio, não está muito afim, não adianta estudar, né? Porque se você não tiver muito afim de estudar, estiver doente, com dor de cabeça, alguma coisa assim, é melhor você se cuidar primeiro, para depois você
se dedicar ao estudo, tá? Então, isso aqui seria uma forma de um resumo geral, porque tem várias, 25 nesse material, com mais 25, mais 50 tópicos, né, que eu vou trazer como conteúdo para rede social, né, tanto para o site, como também para o Quai, TikTok, Instagram. Eu vou sempre mandar isso para as redes sociais, tá? Então, esse aí é um resumo do que estava fazendo uma leitura de vários livros, então consegui organizar isso em tópicos de uma forma que possa contribuir, né? Então, não é só os textos lá de astronomia, de ciência, de geografia em si, mas eu preciso fazer também coisas que agreguem para o público, tá? E aí, qualquer coisa, a gente pode entrar em contato comigo, pode, tiver alguma dúvida, quiser também contribuir, sempre vocês vão ser bem, muito bem-vindos. Então, valeu.